Oi, tudo bem? Como que vocês estão? Para você que não me conhece, eu sou a Sandra Nascimento e aqui é um canal para você se entender melhor, para você ter mais qualidade de vida, entender melhor aí o que você sente, os seus objetivos, entender melhor os seus movimentos, aí, seus comportamentos que você tem feito aí durante a sua vida, tá bom? E no vídeo de hoje o assunto é minhas relações. Então a gente vai conversar um pouquinho para tentar entender como anda as suas relações aí, tá? Vem comigo para você entender melhor sobre isso. E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre minhas relações. Como que será que tem andado as suas relações? E quando a gente fala de relações, é as nossas relações com nós mesmos e com o outro, né? Porque a gente não tá nesse mundo sozinho. Então é importante a gente entender como que anda essa relação com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que são importantes na nossa vida, com as pessoas que a gente precisou muitas vezes se afastar, né? Como que anda as nossas relações e como que a gente se sente no meio de tudo isso aí, né? Dentro dessas relações. O primeiro passo para a gente entender, né, quando a gente fala das minhas relações, acredito que primeiro seja a sua relação com você, a relação que você tem com você mesmo. Isso é um passo muito importante, porque a partir de quando a gente se entende o que acontece aí na nossa vida, entende os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, entende por que a gente tem algum tipo de comportamento, porque a gente acaba reproduzindo, fica muito mais fácil de eu entender como é essa minha relação com os outros, né? E o meu trocinho, que eu não lembro o nome, tá com mau contato. Negócio de luz lá, Haig, não sei o que lá. Tá piscando aí pra vocês, mas tá bom. Voltando. É muito mais fácil de eu entender essa minha relação, né? Porque aí eu vou entender melhor o que eu sinto, entender melhor o que eu preciso falar pro outro, entender melhor os momentos, entender se eu preciso me permitir ou não, se eu preciso falar não. Então, eu preciso primeiro me entender, me conhecer, entender como eu funciono, para depois entender como funciona esse outro que tá do meu lado. Isso é um processo, né? Isso é durante a vida, esse movimento aí. Quando a gente fala aí dessas relações, né? Faz pouco tempo que eu tava viajando e eu tava conversando com a minha irmã, né? Sobre as relações mesmo, né? A gente tava conversando sobre isso. E para quem não sabe sobre a viagem, né? Também falei um pouquinho ali no meu Instagram, que eu acho que foi importante algumas questões para trazer esse autoconhecimento. Acho que viagem traz muito autoconhecimento. Depois eu vou estar postando um vídeo para vocês também sobre essa viagem, o que eu achei bacana em relação ao autoconhecimento. Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, para quem não tem e quiser me acompanhar. Então lá é mais fácil de você entender aí algumas coisas que daí eu já posto muitas vezes, né, no mesmo dia ou no outro dia, fica mais próximo. Aqui no YouTube é uns vídeos mais longos aí, né? Mas hoje que eu tô gravando foi nessa semana que eu fiz voltei da viagem. Mas enfim, então, a gente tava conversando sobre o nosso casamento, né? O meu casamento, o casamento dela e as relações e a forma como a gente aprendeu na nossa comunicação ali, nos conflitos aí da família, enfim. E a gente tava falando isso, que a nossa família, né,
como toda, tem conflitos, mas quando a gente se resolve muito rápido, às vezes conversa, às vezes não, mas assim, a gente consegue falar com o outro, às vezes no mesmo dia, já esquece aquilo que falou, que aconteceu, né? Porque são conflitos do dia a dia mesmo, coisas bobas. E aí a gente passa por cima e, ai, tudo bem, oi, não. Então, assim, no mesmo dia, no outro dia é muito rápido voltar. E aí a gente tava falando que o meu marido e o marido dela é a mesma coisa, mais ou menos parecido ali, que eles precisam de um tempo pra voltar. Então a gente já quer resolver logo. A nossa família sempre foi muito assim. Aconteceu isso, vamos resolver, ou vamos conversar, vamos, sei lá onde, já tá em outro assunto. E eles não, eles precisam de um tempo para entender o que aconteceu, organizar melhor aí a conversa, para depois expor isso, né? E ela tava falando que ela demorou um tempo para entender isso, entender que ele precisava de um tempo, porque ela queria resolver e ele queria um tempo. E na minha situação é a mesma coisa, eu também demorei muito para entender, né? Na minha relação, eu queria resolver o mais rápido possível. O meu marido não, ele queria ele precisava de um tempo para resolver, para organizar as ideias, para conversar, porque foi a forma que cada um aprendeu, né? A forma que ele aprendeu foi essa, e a forma que eu aprendi, né, de tentar resolver o mais rápido possível, às vezes passar por cima quando situações que são tranquilas, que nem precisa depois ter uma conversa sobre. E eu precisei de um tempo de eu entender aí da onde vem isso, de eu tentar resolver o mais rápido, dele entender também, né, e de eu entender por que ele precisava desse tempo. E aí, a partir disso, a gente entrou nesse acordo, né? De, ok, né? Aconteceu algo, vamos encontrar o melhor momento para os dois conversar, né? Então, sempre um pergunta, a gente pode conversar agora, tá tudo bem? Isso é importante para manter essa relação, por respeito pelo outro, né? Que às vezes realmente esse outro vai precisar desse tempo para processar. Até para mim mesmo foi importante para acalmar, para entender a forma como eu falo, as maneiras que eu falo, e às vezes até entender, nossa, aquilo foi tão bobo, né? Eu tava estressada e eu pedi desculpas, né? Olha, desculpa, né? A forma como eu falei, tava um pouco estressada e acabei descontando em você. Então, como é importante da gente entender a maneira como a gente funciona e entender que todo mundo precisa desse tempo. Eu não aprendi a ter esse tempo, eu aprendi a resolver rapidamente. Mas ao longo aí do tempo eu fui entendendo, e na minha relação, né, minha relação afetiva, eu fui entendendo que o tempo era importante, sim. Porque aí eu consigo processar tudo, consigo entender de que às vezes é um dia que eu não tô muito bem e que às vezes eu acabo me estressando por coisa que no dia que eu estaria bem, eu iria pensar mais, iria silenciar, iria ter um tempinho ali de organizar as ideias. Então, quanto é importante eu ter esse tempo, né? Então, assim, a gente entender as nossas relações, e isso foi melhorando aí cada vez mais a nossa relação. Um outro feedback que ele me deu também relacionado a essa viagem que aí a gente tava conversando, o que você mais gostou, o que você menos gostou da viagem e tal, enfim. E aí o que ele disse que ele mais gostou é que a gente conseguiu, né, estar lá e não se estressar um com o outro, né, coisa que normalmente iria acontecer, porque sempre acontecia, né, de um estressar com o outro por algum problema ali que aconteceu. Viagem sempre tem, né, os perrengues. A gente ia pegar trem, foi cancelado. Os horários, sempre a gente saía, né, tinha, vamos pro museu, tal, tinha os horários, às vezes a gente estava atrasado, em cima da hora. Então, assim,
criança, né? Ficar com criança, né? A criança não quer comer, e aí o estresse. Meu filho deu dor de barriga, né? Por num comer, né? Coisas que não tem costume, né? Então, muitas outras questões, né? O cansaço, porque é muito gostoso viajar, mas a gente anda e acaba ficando muito cansado, às vezes acaba se estressando, mas a gente conseguiu, né, aproveitar, porque era uma oportunidade muito boa pra gente, um lugar muito bacana, então os dois estavam muito felizes, e mesmo com esses perrengues que foram acontecendo ali, né, e a família toda junta, né, que também pode acontecer perrengue, é natural, e tem os conflitos, mas a gente passou por cima disso, né, e conseguiu um respeitar o outro, então o tempo, ó, tô vendo que você tá cansada, e não teve esse conflito, isso que ele me deu esse feedback. E isso também a gente já tinha conversado antes, né, da viagem. Olha, vamos tentar, porque vai acontecer de um estressar, de um ficar cansado, então vamos tomar cuidado da forma como fala, para não se estressar, principalmente porque a gente tá no ambiente com família, com outras pessoas da família junto, e eu não acho legal, né? Então, se acontecer alguma coisa, depois a gente conversa. Então, a gente já teve essa conversa antes e foi bacana porque a gente conseguiu ali cumprir com o que a gente tinha conversado. E depois, ele até que observou, eu nem tinha observado, né? Que foi bacana e ele se sentiu bem dessa maneira. Então, como é bom, né, a gente entender o outro, né, e entender às vezes essa história de vida do outro pra, né, claro que a gente não precisa aceitar tudo, mas entender essa história para também entender esses comportamentos, porque às vezes você tá com uma pessoa que consegue aí ter uma outra visão, consegue olhar essa história de vida dele ou dela e querer mudar isso, querer entender melhor, querer se conhecer melhor. E quando a gente se conhece, a gente evolui. Mas vai ter pessoas que não vai conseguir ter esse olhar. E aí, às vezes a gente vai precisar ter essa decidir aí, né? A gente vai precisar decidir o que eu vou fazer com isso. Será que eu vou me estressar sempre com isso? Se eu tô estressando sempre com isso, será que isso é um problema do outro ou é meu? Por que será que isso tá me atingindo tanto? Por que será que eu tô ficando tão mal com uma coisa que é do outro? Que essa pessoa não quer evoluir, essa pessoa não quer, né, desenvolver melhor isso? Por que será que eu falo tanto do meu passado? O passado a gente tem que pegar como uma referência para nossa vida, né? Uma referência do que, ó, como eu falei aí, né? A forma do meu aprendizado me deu isso, mas eu consegui modificar, né? De estar convivendo com uma outra pessoa que tem um aprendizado diferente, de entender que esse caminho não seria legal. Então, o nosso passado é uma referência para isso, para eu entender o que foi bom, o que foi ruim. Mas, lembrando que o ruim me fez crescer, me fez chegar até aqui. E eu tenho que olhar isso como uma referência nessas relações. E se eu entender que são pessoas aí que me faz muito mal, né, que eu fique muito mal, eu vou também precisar escolher tudo isso, escolher a maneira que eu quero aí pra minha vida. Então, quando a gente fala das nossas relações, das minhas relações, como que eu fico quando acontece algo que é do outro e como que eu fico comigo mesmo, né? Quando acontece algo que é meu, como que eu sinto? Então, entender melhor essas relações vai te trazer muita evolução pessoal, muita evolução profissional, vai te dar mais qualidade de vida, você vai entender melhor aí o que você quer para sua vida e entender melhor aí o que dizer para o outro, né? O que eu quero, o que eu não quero, o que eu sinto, entender melhor os momentos aí e vai te ajudar na sua saúde mental, né?
Então, quando a gente fala das minhas relações, é para entender melhor aí o que você sente, o que o outro sente. Isso vai te dar uma bagagem aí para sua vida, te colocar aí, né, numa questão profissional também, né? Te mostrar os seus objetivos, entender melhor aí o outro. Vai também mostrar aí como que você se entende, né? Entender que somos falhos e que às vezes você está em um processo diferente desse outro. Às vezes você está conseguindo evoluir e o outro não tá. E aí você vai precisar também escolher o que você quer fazer com isso. Quando a gente fala aí das minhas relações, eu e a psicóloga Laura, que é minha amiga aí, minha parceira profissional, a gente lançou, né, tá lançando hoje um curso sobre isso, né, como se relacionar melhor com as pessoas. E é uma oportunidade que você tem, se você tem essa dificuldade de se relacionar melhor com as pessoas, se você é uma pessoa que explode demais, se você é uma pessoa que acaba querendo agradar muito o outro e não faz aquilo que você gosta, se você é uma pessoa que está buscando se conhecer melhor, se entender, se você é uma pessoa que precisa, né, necessita falar ali para o outro o que você quer, falar, entender melhor os momentos que você precisa falar. Se você é uma pessoa que explode demais porque, né, não consegue dizer para esse outro exatamente o que você sente, você acaba sendo muito agressiva. Então esse cursinho vai te ajudar muito, é um workshop. Esse workshop vai te ajudar muito a entender melhor tudo isso e vai ser um workshop que vai ter as partes aí práticas, as partes teóricas, para realmente você entender exatamente o que você está sentindo, né? Para quem se inscrever aí vai conseguir fazer a aula ao vivo com a gente, mas se não conseguir no dia do ao vivo tem a parte gravada também, vai ficar gravado aí para você. E tem um bônus, né, também, vai ganhar o nosso e-book, que a gente já tem de um outro curso também relacionado a isso que a gente fez. Vai ganhar uma meditação aí para nesses momentos você conseguir se centralizar, se acalmar, aí entender melhor aí os seus sentimentos. Vai ganhar um caderninho aí de atividades para você colocar isso em prática e entender melhor tudo isso, esse sentimento. E é um investimento aí para sua saúde mental, um investimento para você se entender melhor, para o seu autoconhecimento, para melhorar aí, né, para melhorar suas relações, o seu convívio com o outro. E ainda você pode parcelar, pode fazer 10 vezes aí de R$ 34,74. Então, é um bom investimento aí para você se permitir a se conhecer, se entender e ter melhor relações aí com você e com o outro. Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se você tem interesse aí nesse workshop, e espero que te ajude. Sobre o vídeo, se você acha que fez sentido para você, vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e qualquer dúvida aí sobre o workshop, pode entrar em contato comigo. E no meu Instagram também, lá também tem o Instagram da Laura. E qualquer dúvida, a gente tá aqui para tirar, tá bom? Beijos e até a próxima!